Olá, meu amigo, olá, minha amiga, mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E hoje vamos falar do último item do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo: Missão do homem inteligente na Terra. Então, Deus dá condição a gente estudar, adquirir conhecimento, desenvolver o nosso intelecto. Somos nós uma sumidade no nosso mundo onde vivemos, na nossa sociedade. E quando a gente pensa nisso, isso muitas vezes estimula o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, vamos fazer uma comparação e a gente começa a usar esse conhecimento em nosso benefício, somente. Para adquirir poderes, admirações, para virar celebridade, satisfazer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, quando na realidade nós temos que ajudar aquele que não tem essa mesma oportunidade. Ajudá-lo a desenvolver também a sua intelectualidade, a sua inteligência. Então, quando nós não fazemos isso, o que acontece? O mesmo que um funcionário, quando entra numa empresa, ele pede emprego. Ele tem um emprego e ele começa a aprontar na empresa. Ele não trabalha direito. Ele não faz o que ele foi contratado a fazer. Ele não exerce com profissionalismo e dedicação a sua função na empresa. E ainda agride, ameaça o empregador que lhe deu emprego. O que a gente diria? Que esse funcionário tem que ser demitido. E ele demitido sem emprego, ele fica sem salário. Ele sem salário, ele vai passar necessidades. Não é assim? E a gente vê isso com grande justiça, porque ele fez por onde? E perante a Deus, quando Ele nos dá as condições para a gente desenvolver a nossa inteligência, e a gente então não ajuda as outras pessoas, mas sim age em benefício próprio sempre. Não é a mesma situação? É a mesma situação, com certeza. Então, o que faz Deus? Muitas vezes, retornamos a esse planeta numa condição de miséria absoluta, porque usamos mal a nossa inteligência. Um cientista, por exemplo, foi dado a ele a condição do conhecimento. Ele desenvolve uma bomba atômica para as guerras destruir milhares e milhões de pessoas. Ele cumpriu com a sua missão perante a Deus? Com aquele conhecimento que foi dado a ele? A sua inteligência para desenvolver esse produto? A bomba atômica, que poderia desenvolver coisas boas para salvar vidas, mas sim fez para destruir, para ganhar muito dinheiro e poder? Então, ele também, igual o funcionário da empresa, também vai vir numa condição bem adversa. Muitas vezes, com problemas mentais, porque usou mal a sua inteligência, que está no capítulo lá na frente, quando Jesus disse: se teus olhos lhe causam escândalo,
arranque-o e joga longe de ti. Você então viria cego, com uma deficiência visual, para desenvolver outras aptidões, outras faculdades. Então, esse espírito também, ele viria, que usou mal a sua inteligência, poderia vir também com problema mental, com deficiências mentais, como tem muitos aqui na Terra. Nem todos podemos assegurar que teve essa condição, que é por essa razão. Mas existe aqueles sim, que estão nessas condições, que pode vir e também numa condição adversa social, na miséria, para aprender ali a humildade. Que a gente entra numa outra questão. A quem muito será dado, muito será pedido. Porque ele tem o conhecimento, é para auxiliar o outro. E não para destruir o outro. E não para humilhar o outro. Mas nós vivemos nosso orgulho, nosso egoísmo. Somente vemos o momento em que vivemos. Não aceitamos que a vida continua. Mesmo Jesus morrendo na cruz e ressuscitando, provando que ela continua. Mesmo com todos os contatos que temos com aqueles espíritos que já partiram, inclusive familiares nossos, amigos, e por aí vai. O Chico Xavier fez um excelente trabalho dessa natureza, assim como fazem até hoje outros médiuns. Então, continua. E qual é a consequência de nós usarmos mal a nossa inteligência? É justamente uma condição bem adversa. Porque não aprendemos, não passamos na nossa prova. Então, viemos nós para o que nós chamamos de resgate. Resgatar aquilo que fizemos de errado. Quantas pessoas não foram destruídas e humilhadas por nossa causa? Nós voltamos numa condição de reaver esse nosso erro, de corrigir a nossa trajetória. Por exemplo, uma pessoa que fala do Evangelho, mas distorce tudo, não fala a verdade. Ela volta depois para resgatar, numa condição de falar o Evangelho novamente, de uma forma correta, dizer realmente o que Jesus ensinou para aquelas pessoas que ele prejudicou no passado. Então, são uma infinidade de questões que a gente tem que avaliar. Os cientistas podem voltar sem aquela condição da inteligência. O médico pode voltar numa condição adversa. A mãe também, o pai, todos nós, dentro da nossa condição social, que agimos mal em relação a Deus, em relação à lei divina, que não usamos o que nós conhecemos, o nosso talento, para o bem. Então, a gente sofre as consequências, porque não fizemos o que nós programamos vir à Terra realizar. Olha bem quando a gente analisa por esse prisma a situação dos encarnados. Na nossa sociedade, quantas pessoas que têm condições, todos nós temos, afinal de contas. O que estamos fazendo em relação ao que já sabemos?
o conhecimento que já temos. Como estamos usando esse talento que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida espiritual, de reencarnações e reencarnações. Por isso, a máxima de Jesus: cada um segundo as suas obras. Qual é a obra nossa? Em relação à lei de Deus. Que está, a lei de Deus é o Evangelho de Jesus. Condiz com os ensinamentos do Mestre? É a nossa observação. É observar e absolver. E mudar o rumo, caso ele esteja errado. Não ter medo do novo, porque esse orgulhoso, esse egoísta, é o homem velho. Tem sim que morrer para nascer o homem novo. O grão de trigo, ele tem que morrer para nascer o trigo. O que é morrer o grão de trigo? Morrer o orgulho, a vingança, o ódio, a inveja que está dentro de nós, para que o trigo nasça e dê muitos frutos. E dos frutos o pão, para alimentar a todos. O conhecimento, morre o ódio, para nascer o amor, para amar e ser amado. É essa a lição de Jesus, quando ele diz que o grão tem que morrer. O que morre em nós? Todos os sentimentos negativos que prejudicam a nós e as outras pessoas. O orgulho, egoísmo, inveja, como a gente já citou, e outros. Então, vamos deixar esse homem velho morrer e vamos deixar o trigo nascer, o homem novo, que dará muitos frutos, que vai alimentar a todos, que pudermos alimentar com o amor de Jesus. Pela misericórdia do Pai, de Deus, estamos aqui. Todos nós, cada um com as suas obras, para crescer, evoluir, buscar inteligência e sabedoria, junto ao Evangelho do Mestre Jesus. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.